No início desta série, afirmei que não vou lhe dizer como viver sua vida, que isso não é da minha conta nem de ninguém. Quero que você se lembre disso ao ouvir esta mensagem e perceba que o que digo aqui é apenas uma sugestão. Disse as mesmas coisas ao meu filho e à minha filha, porque sei o quanto isso é importante. Tenho certeza de que você concordará que adquirimos as habilidades para viver com sucesso por meio do conhecimento. O conhecimento aplicado corretamente é poder, e o conhecimento está disponível para todos nós. O grau de ignorância de uma pessoa determinará o seu lugar no mundo. A sociedade nasce ignorante e deve viver na ignorância durante algum tempo. Mas lembre-se disto, qualquer pessoa que permaneça ignorante é a única culpada. Uma pessoa analfabeta em nossa sociedade está no nível mais baixo de nossa hierarquia social. A partir desse ponto de partida, pense na sociedade como uma pirâmide, com uma base ampla que se eleva gradualmente até um ponto alto. Sabemos que a grande maioria das pessoas se encontra nas camadas inferiores desta pirâmide. Quanto mais alto você sobe, menores são as camadas e mais altas são as escalas educacional e econômica. No topo da pirâmide, você encontrará as pessoas mais brilhantes do mundo. Podemos não ter o equipamento nativo para alcançar o pináculo mais alto, embora certamente tenhamos, mas controlamos como indivíduos onde viveremos entre o topo e a base. Podemos certamente chegar aos 5% superiores, digamos, às 5 camadas superiores da pirâmide, e deste ponto de vista elevado, podemos viver bem e com sucesso todos os dias de nossas vidas. Não é que queiramos necessariamente superar alguém, é apenas ter a ambição e o bom senso de querer viver da melhor maneira possível. Quanto mais alto você sobe em uma pirâmide, mais longe você pode ver, mais fresco é o ar, melhor é a vista e menos lotado fica. Uma das escadas mais importantes que levam ao topo é chamada de conhecimento. Quanto mais sabemos, mais alto subimos. Mas por onde começa uma pessoa? Ninguém pode saber tudo. Na verdade, nosso estoque de conhecimento está crescendo rápido demais para que alguém consiga acompanhá-lo. É como entrar na biblioteca do Congresso com suas dezenas de milhares de volumes e tentar decidir por qual livro começar, sabendo que mesmo que você vivesse 1000 anos, não conseguiria ler todos eles. Felizmente, a resposta para este problema é conhecida. Uma pessoa começa com o estudo de sua língua e depois com sua área geral de interesse. 2 passos nessa ordem que podem nos levar para o alto da pirâmide. Primeiro, o idioma. No nosso caso, o inglês. Nenhuma pessoa em 100 sabe que é a nossa capacidade de usar a nossa linguagem que determinará o nosso lugar na pirâmide social e que controlará, em grande medida, a quantidade de dinheiro que ganharemos durante as nossas vidas. Uma pessoa pode vestir-se na última moda, com um discreto bom gosto e apresentar uma aparência muito atraente. Até aí tudo bem. Mas no minuto em que abre a boca e começa a falar, proclama ao mundo seu nível na nossa pirâmide. A peça Pigmaleão de Shaw, mais tarde adaptada para a comédia musical My Fair Lady, é um exemplo extremo do que estou falando. Nosso uso da língua inglesa é a única coisa que não podemos esconder. Há muitos anos, a turma de formandos de uma grande universidade oriental passou por um exame de vocabulário em inglês. Os testes foram classificados em grupos de 5% cada, os primeiros 5% e assim por diante até os últimos. Em intervalos regulares, durante os 20 anos seguintes, foram enviados questionários aos formandos sobreviventes, perguntando-lhes sobre as suas ocupações, rendimentos, etc. Sem exceção, aqueles que obtiveram as pontuações mais elevadas no teste de vocabulário estavam no grupo de rendimentos mais elevados, enquanto aqueles que obtiveram as pontuações mais baixas estavam no grupo de rendimentos mais baixos. Blake Clark, em um artigo intitulado Palavras Podem Fazer Maravilhas para Você, escreve que testes com mais de 350 mil pessoas de todas as esferas da vida mostram que, mais frequentemente do que qualquer outra característica mensurável, o conhecimento dos significados exatos de um grande número de palavras acompanha um sucesso notável. Neste artigo, ele menciona o trabalho realizado nesta área pelo cientista Johnson O'Connor e dá a melhor ilustração de O'Connor sobre a importância do vocabulário. Os testes foram aplicados ao pessoal executivo e de supervisão em 39 grandes fábricas. Os resultados mostraram que todos os homens testados tiveram uma classificação elevada nas aptidões básicas que acompanham a liderança. As diferenças nas classificações de vocabulário, no entanto, eram definitivas e dramáticas. Presidentes e vice-presidentes tiveram média de 236 de 272 pontos possíveis. Os gerentes tinham em média 168,
superintendente 140, capatazes 114, chefes de chão 86. Em praticamente todos os casos, o vocabulário correlacionou-se com o nível executivo e a renda. As crianças com os melhores vocabulários obtêm as melhores notas na escola. Um vendedor de 50 anos que estava entre os 5% mais pobres em vocabulário chegou aos 45% mais ricos e agora é vice-presidente de sua empresa. Um fato encorajador a ter em mente, prossegue o artigo, é que quando dominamos uma palavra, descobrimos que acrescentamos várias outras. É como se o novo fosse um núcleo de pensamento em torno do qual giram inúmeras ideias relacionadas que agora também entram em nossos parentes. Aprendendo deliberadamente 10 palavras novas, aprendemos provavelmente mais 90, quase sem perceber. Veja, compreender nossa língua é a chave para estudar e aprender todo o resto. Literalmente milhões de pessoas estão sendo retidas na vida simplesmente porque nunca dedicaram tempo para aprender a sua própria língua. Vamos encarar. Desde os primeiros tempos, a classe favorecida de pessoas sempre foi a classe instruída. Eles foram reconhecidos instantaneamente em qualquer lugar pelo simples expediente de falar algumas palavras. Nossa língua, mais do que qualquer outra coisa, determina a extensão do nosso conhecimento. Veja, tudo no armazém de conhecimento tem um nome, um rótulo. Esses nomes, essas palavras, constituem a linguagem. Quanto mais palavras conhecemos e podemos usar adequadamente, mais conhecimento temos. Disso você pode ter certeza. O conhecimento de uma pessoa e sua linguagem andam juntos. É quase impossível que um seja maior que o outro. Agora, estudar a língua inglesa, bem como aprender novas palavras, ou seja, aprender as classes gramaticais, o que elas significam e como devem ser transformadas em frases, tudo depende do seu conhecimento atual. Agora mesmo, avalie-se mentalmente quanto ao uso da linguagem. Você diria que sua avaliação seria excelente, boa, razoável ou ruim? Se você se classificou como excelente, você está entre 1/10% da população. Se você disse bem, definitivamente já está entre os 5% melhores. Se você se classificou como justo, compre um bom livro sobre inglês em sua livraria. E se você se classificou como ruim, faça um curso de inglês em casa. Muitos cursos excelentes estão disponíveis. Mostre aos seus filhos a importância de conhecer a língua deles. Existem provavelmente cerca de 300 milhões de pessoas no mundo que falam inglês como língua principal. Junte isso ao número de pessoas que conhecem o inglês como segunda língua e você terá o fato impressionante de que mais pessoas falam inglês do que qualquer outra língua, com a possível exceção do chinês. A literatura inglesa, de Chaucer a Eliot, de Shakespeare a Hemingway, é a mais rica e extensa do planeta. Então, quando você estuda inglês, você está estudando uma das matérias mais importantes e interessantes do mundo. Se você acha que não tem tempo para estudar, ouça o que Louis Shores tem a dizer sobre isso. Cada um de nós deve encontrar seu próprio período de 15 minutos todos os dias para leitura. É melhor se for regular. O único requisito é a vontade de ler. Com ele, você encontra 15 minutos, não importa o quão ocupado seja o dia. Isso significa que você lerá meio livro por semana, 2 livros por mês, 20 livros por ano e possivelmente mais de 1000 durante toda a vida de leitura. É uma maneira fácil de obter informação. Sim, é uma maneira fácil de obter informação e se tornar educado, e leva apenas 15 minutos por dia. Agora vamos ao segundo ponto, nossa área de interesse. Todo mundo tem algo em que está interessado. Deveríamos ler sobre coisas que deveríamos saber, para nos ajudar em nossas carreiras. Seja pessoa vendedor, médico, arquiteto ou dona de casa. Uma vez que tenhamos um programa regular para melhorar o nosso conhecimento da nossa língua, devemos começar um estudo sistemático da área que mais nos interessa e que nos ajudará a já alcançar o nosso objetivo muito mais cedo. Isto é leitura com fins lucrativos e deveríamos ler também por prazer. Cada um de nós deveria saber algo sobre a história mundial, a história do nosso próprio país e a história do próprio homem. No mundo de hoje e de amanhã, uma boa biblioteca doméstica é vital. Aqueles que não a possuem irão encontrar-se seriamente e desnecessariamente deficientes. Os livros não são um item de despesa, na verdade. Eles são um investimento e um dos melhores do planeta. Eles nos pagam dividendos desproporcionais ao seu pequeno custo, não apenas em prazer e conhecimento, mas em dinheiro. Como escreveu o T.V. Smith, os livros estendem o nosso estreito presente até o passado ilimitado. Eles nos mostram os erros dos homens que nos precederam.
e compartilham conosco receitas para o sucesso humano. Não há nada a ser feito cujos livros não nos ajudem a fazer melhor. Tentar viver sem expandir constantemente o nosso conhecimento é fechar os olhos não apenas para todo o propósito da vida, mas também para os fatos da vida. Nunca antes o mundo se moveu tão rapidamente como hoje. Devemos decidir acompanhá-lo, permanecer com ele, crescer e prosperar com ele, não apenas porque é o melhor caminho para atingir nossos objetivos, mas porque é o caminho para realmente gostar de viver, como um atleta habilidoso gosta de seu esporte. Muitas vezes uma pessoa viverá em águas rasas por força do hábito, ou porque aqueles ao seu redor estão desperdiçando seu tempo sem perceber que apenas uma fina tela de juncos a separa do oceano profundo e fino que está além. Ele pode navegar para qualquer porto de sua escolha, se apenas dedicar tempo e esforço para construir um bom barco. Agora deixe-me abordar um ponto importante. A pessoa que sabe para onde está indo e que decidiu chegar lá terá sucesso independentemente de sua escolaridade. Se uma educação for necessária para atingir seu objetivo, ele a conseguirá. Conheço um italiano que veio para este país sem um tostão e que ainda não consegue falar inglês acima da 4ª série e que ganhou milhões. Como mencionei antes, nada no mundo pode substituir a persistência e a determinação. Mas acho que é importante ter sucesso em todos os departamentos da nossa vida, e tornar-se bem educado é um dos mais vitais. De que adianta um grande sucesso material se uma pessoa permaneceu ignorante demais para desfrutá-lo ou administrá-lo de forma inteligente? Agora vamos recapitular. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento tivermos, mais poder poderemos exercer sobre as nossas vidas e o nosso futuro. Pense na sociedade humana como uma pirâmide composta de camadas, começando com uma base ampla e estreitando-se até um pináculo no topo. Escolha o lugar da pirâmide onde você vai atirar e comece a escalar. Já que há muito conhecimento para ser assimilado por uma só pessoa, por onde podemos começar? Primeiro com a nossa língua e depois com a nossa área geral de interesse. 2 assuntos que podem nos manter crescendo e interessados para o resto da vida. Lembre-se de que nosso vocabulário é a única coisa que não podemos esconder, exceto pelo silêncio. Vamos levá-lo ao ponto em que ele possa fazer o trabalho que desejamos. De forma surpreendente, a nossa capacidade de usar a nossa língua, o nosso vocabulário, determinará o nosso rendimento e o nosso futuro. Vamos passar pelo menos 15 minutos todos os dias lendo algo não apenas interessante, mas calculado para ampliar um pouco mais a nossa mente. Lembre-se de que uma mente ampliada por uma nova ideia nunca mais poderá retornar às suas dimensões originais. Estima-se que uma pessoa média acrescenta apenas 5 palavras novas por ano ao seu vocabulário. Isso não é suficiente para os dias de hoje. Deveríamos adicionar isso muitas vezes por semana. E, finalmente, perceba que sair da escola é apenas o começo, o início dos nossos dias e anos de aprendizagem, pois com a sabedoria virá a bondade, a paciência, o amor, a compreensão e o sucesso como pessoa. Quase nunca é tarde para começar. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.